Olá, estamos começando mais um podcast Papo Político com o deputado federal Rubens Ottoni. Eu sou Juliana Modesto e no episódio de hoje vamos conversar sobre o maior programa de habitação popular, o Minha Casa Minha Vida. Esse programa de habitação federal do Brasil foi criado pelo governo do presidente Lula em março de 2009. O deputado federal Rubens Ottoni também participou da criação deste importante programa e hoje vai trazer informações muito importantes para a gente. Deputado, o Minha Casa Minha Vida voltou? Olá, Juliana, todos aqueles que nos acompanham aqui nesse instante. O Minha Casa Minha Vida voltou e voltou para valer para cumprir o seu objetivo inicial, que é dar moradia para quem precisa. Quando o programa Minha Casa Minha Vida foi criado lá atrás, no segundo governo do presidente Lula, ele foi um programa que despertou o interesse do mundo, devido à sua simplicidade e devido ao impacto econômico muito positivo que teve no país. Na época, eu me lembro que quando o presidente Lula lançou o programa Minha Casa Minha Vida, e naquela época ele sinalizou que iria fazer 1 milhão de moradias no país, muita gente desdenhou e falou que aquilo era mentira, era demagogia, que era uma irresponsabilidade do presidente Lula. Fato é que o governo do presidente Lula e depois o governo da presidenta Dilma, eles chegaram a mais de 3 milhões de moradia. Não foi 1 milhão, não, mais de 3 milhões de moradia. E com um detalhe, moradia para quem precisa. Então, Juliana, o programa Minha Casa Minha Vida voltou agora para dar moradia para quem precisa, para quem está ali naquilo que é chamado faixa 1. O faixa 1, quando se fala do programa Minha Casa Minha Vida, é a família que está ali na faixa de renda familiar de 1 a 2 salários mínimos. O governo anterior, quando ele acabou com o programa Minha Casa Minha Vida e colocou no lugar do programa Minha Casa Minha Vida um programa chamado Casa Verde Amarela, que não fez uma casa sequer nesse programa subsidiado, programa de faixa 1, de renda familiar de 1 a 2 salários mínimos. Só fez as faixas já de financiamento, que a pessoa já pode acessar o banco, a instituição financeira, independente do programa do governo federal. Né? Então, agora o programa Minha Casa Minha Vida, ele volta para valer, para atender quem precisa. A família lá que precisa do subsídio. E com uma vantagem, com o compromisso do governo federal de estar atento para fazer parcerias com os municípios e com estados para viabilizar esse trabalho e esse programa. Deputado, e o Minha Casa Minha Vida? Tem muitas novidades, né? Tem novidades porque ele chega com atualizações. Ele tem novidade, porque, como eu disse para você, ele vem para superar o desastre desse programa de Casa Verde Amarelo, né? Então, voltou, o presidente Lula ressuscitou o programa Minha Casa Minha Vida, nos moldes do programa anterior, e traz como novidades os ajustes. Por exemplo, ajuste nos valores, né? Aumenta os valores que podem ter acesso ao benefício. Então, você pode, até uma casa de valor até R$170 mil, você pode ser subsidiado. E isso é muito importante. E financiado pode ir até R$350 mil. Então, são faixas aí que o governo federal facilitou. É importante destacar também que o governo do presidente Lula voltou o programa Minha Casa Minha Vida também na área rural, porque tem muita gente que fala assim, mas e na área rural? Vai ter ou não vai? Vai, né?
teve lá anteriormente e agora retornou com força o programa Minha Casa Minha Vida, inclusive melhorando também os valores, aumentando os valores aí para o subsídio para as famílias na zona rural. Então, o fato é que o retorno do programa Minha Casa Minha Vida é para valer e já está criando as condições necessárias para que as pessoas busquem o seu grande objetivo. O presidente Lula fez um desafio de, até o final do seu governo, até o final de 2026, construir pelo menos 2 milhões de moradias populares no Brasil. Para isso, é claro, vai depender das parcerias com as instituições, com os municípios, com os estados, para que o projeto seja realmente, o programa seja um programa de sucesso, como foi lá atrás, no governo do presidente Lula e também no governo da presidenta Dilma. E aqui no estado de Goiás, deputado, como que está a situação do programa? Olha, eu diria que não apenas em Goiás, mas no Brasil inteiro, esse primeiro ano é um ano de organização, um ano de preparação. Primeiro porque o orçamento ainda do governo federal é um orçamento que nem previa, né, recurso para Minha Casa Minha Vida, porque esse programa não existia no governo anterior, então não tinha como colocar no orçamento. Então houve remanejamentos aí para poder atender às emergências. Então eu diria que nesse primeiro ano nós estamos nos organizando e preparando o caminho para podermos atender essa meta de 2 milhões de moradias. E eu imagino que de 2 milhões de moradias aqui para Goiás, nós possamos pensar aí em pelo menos umas 80 mil moradias para o estado de Goiás. Então, o trabalho já está acontecendo? Está. Aqui em Goiás, por exemplo, já de cara, o presidente Lula pediu para fazer um levantamento daquilo que tinha de obra inacabada do governo anterior na área de moradia. E imediatamente liberou recursos para poder terminar essas obras. Poderia citar aqui em Aparecida de Goiânia, em Lusiânia, onde tinham moradias assim, praticamente prontas, mas que não entregavam, porque não era prioridade do governo anterior, né? Não era prioridade e foram deixando de lado. O presidente Lula entrou, fez o levantamento, lá em Aparecida foram mais de 500 apartamentos, lá em Lusiânia parece que mais de 200 casas, e são apenas exemplos que eu estou citando aqui de cabeça, de situações que já de entrega, de obras que já estavam iniciadas lá atrás, iniciadas no governo da Dilma, não foi iniciada no governo passado, não. Iniciada no governo da Dilma, o governo passado não quis complementar. E agora complementou. Mas, avançando no que você ainda perguntou, Juliana, nós estamos vivendo um momento de organização onde os municípios e o Estado têm que fazer a lição de casa. Porque às vezes eu ando pelo Estado e às vezes as pessoas me perguntam, mas vai ter, aqui na nossa cidade, no nosso município aqui, nós temos necessidade de muita moradia. Vocês precisam nos ajudar a trazer as moradias para cá. E eu pergunto para as pessoas, já tem área? E aí a pessoa não sabe se tem área, se não tem. Como é que vai fazer a casa se não tem área? Então, a primeira coisa que o município precisa fazer é arrumar a área e apresentar o projeto na Caixa Econômica Federal ou na instituição que ele julgar mais pertinente para ele lá no seu município. Mas a Caixa Econômica Federal, eu sempre cito, porque a Caixa Econômica Federal já tem uma experiência na gestão do Minha Casa Minha Vida, inclusive dando condição de melhor orientação. Então, eu tenho dito, Juliana, que este ano foi um ano de divulgação do programa, de alertar as pessoas que o programa Minha Casa Minha Vida já está disponível, para que os municípios arrumem as áreas, apresentem o projeto na Caixa Econômica Federal, e aí o governo federal vai liberando os recursos paulatinamente. Já tem recursos sendo liberados este ano de 2023, mas com toda certeza para 2024
eu tenho certeza que nós teremos mais do que o dobro do que tem disponível agora em 2023. E a minha expectativa é que para 2025 dobre em relação ao que será em 2024. O fato é que, com isso, nós poderemos garantir moradia popular, eu não diria para todos aqueles que precisam, para todas as famílias que precisam, mas para grande parte dessas famílias. E se nós estamos pensando em 2 milhões de moradias no Brasil, para famílias que precisam de casa para morar, eu trabalho com a expectativa que pelo menos umas 80 mil nós possamos viabilizar para o estado de Goiás. Sem dúvidas, mais uma política pública do presidente Lula para garantir a cidadania de todos os brasileiros e brasileiras. E você que está nos acompanhando para saber mais detalhes sobre outros investimentos e programas do governo federal em Goiás, não perca os próximos episódios. Obrigada, deputado, e até a próxima. Um grande abraço, Juliana, a todos aqueles que nos acompanham.